Sem ser a Maria Helena que vocês conhecem tão bem, eu sou apenas e só a Leninha. Eu estou mais jovem, agora com 70 anos, do que tinha quando tinha 50, 55. Porquê? Porque eu comecei a descobrir que a alimentação, o exercício físico, o cuidado comigo é fundamental. Hoje em dia não começo o meu dia-a-dia sem antes ir ao ginásio para revitalizar e estar preparada realmente para viver o dia que aí vem. As minhas mesinhas são fundamentais. Todos os dias faço um batido de manhã, que é uma bomba. Eu ali, quando tomo aquilo, ninguém me aguenta. Minha mãe era uma mulher muito ligada à natureza, fazia as mesinhas para qualquer doença que tivesse. Se houvesse uma dor de barriga, havia uma reza e uma mesinha. E eu fui criada nisto. A minha mãe vendia fruta, vendia peixe, e então eu era pequenina, portanto, como eu era muito pequenina, ia para a praça com ela. Ela tinha que me levar, não é? Tinha que me levar com ela, e lá andava eu atrás dela, e adorava aquilo. Adorava ver as pessoas a comprar, adorava fazer os pregões, adorava fazer: "Oh, freguês, este é que é bom, aqui é o peixinho fresco, ai, a minha frutinha é a melhor que há." Eu gostava dessas coisas, gostava. As cartas aparecem na minha vida muito nova. Eu começo a mexer nas cartas com as minhas vizinhas, não me lembro exatamente quem me deu, mas a verdade é que eu sempre tive um baralhinho, sempre vi, sempre acendi velas, sempre rezei. Só mais tarde, por volta dos meus 55 anos, é que me dedico à escrita, ao tarô, à astrologia como profissão. E eu sou muito dedicada ao trabalho, realmente sou muito dedicada ao trabalho, portanto sou uma pessoa, pronto, que me levanto às 6 da manhã e vou trabalhar, vou para o centro, pronto, onde dou consultas. O meu marido é quem me realmente tira deste trabalho intenso que eu tenho e me leva assim para descansar com ele, e é muito, muito bom. Ele prepara os jantares de surpresa, ele prepara os cinemas de surpresa, os teatros de surpresa, os concertos de surpresa, as viagens de surpresa. Ele trata de tudo. E depois dá: "Oh, Maria Helena, anda lá." Tem sido assim a vida toda. Sempre, sempre, sempre. Infelizmente ninguém da minha família está comigo, portanto os meus irmãos faleceram, não tenho ninguém. O meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. Uma miúda disse-me: "Olha, o teu pai suicidou-se. Matou-se debaixo do comboio." E foi isso. Oh, Maria Helena, esta é a parte menos feliz. É. Ou não ter ninguém já. Não, já não tenho ninguém. Tenho os meus filhos, tenho muita gente. Sim, ninguém para trás. Não tenho ninguém para trás. Não. A pouco e pouco fui perdendo. Mas esta marca que está aí de um pai que era a Maria Helena pequenina, 6 anos, e incompreensível, se calhar, esta partida, está resolvido ou fica sempre presente? Eu acho que nunca se resolve. Nunca se resolve. É uma coisa que fica até eu existir. Porque a sensação que uma criança tem quando o pai parte ou a mãe, ela fica sempre com a sensação de que fez qualquer coisa de errado. E isso é uma falha que fica eternamente enquanto nós existirmos. Não há nada que tape essa falha. Por mais amor que nós tenhamos, o amor de um pai, o amor de uma mãe é insubstituível. E eu fico sempre muito triste quando vejo estes pais, estas mães, que não deixam ver os filhos. Sim. Elas não sabem o que estão a fazer àquela criança. Elas não sonham. Aquela criança vai ficar com uma falta que nunca vai ser tapada, nunca vai ser... É como se fosse uma fome, que não existe nada para aquela fome. Ainda para mais, a Maria Helena nunca quis tentar perceber porque é que o seu pai tinha decidido partir. É que foi ele que decidiu partir, não é? Porque há aqui um suicídio. Sim. Preferiu não saber porquê ou, entretanto, já encontrou respostas? Eu nunca fui procurar porquê, mas acho que nos meus 70 anos de vida já encontrei a resposta. Uma pessoa só parte quando ela não se enquadra nesta vida, quando sente que está a mais, quando nada faz sentido para ela, quando viver é uma dor tão grande, mas tão grande, que eles preferem partir. A paz está do outro lado, não é? Penso que seja isso, acredito que seja isso. Se bem que admiro muito as pessoas que pensam em suicídio
e que depois têm aquela força e dizem, não, eu sou mais forte, eu vou viver. Encontrar a luz em alguma coisa, Eu não é? admiro sinceramente essas pessoas, porque há alturas que para viver precisa muita, mas muita coragem. E a vossa vida enquanto família, a partir daqui, torna-se difícil? Nunca foi muito fácil, foi uma infância com muitas dificuldades económicas, não é? Muitas dificuldades económicas, não é? Eu andava descalça, não é? Eu não tinha sapatos. Quando fui calçar sapatos, eu já era assim uma menina crescidota e lembro que os sapatos me magoavam muito. Para quem andava livre sempre, não é? Me magoavam muito, portanto andava descalça, mas eu nunca fui pobre, quer dizer, as pessoas chamavam-me pobre e eu ficava sempre um bocado surpreendida. E o conceito de pobre nunca me coube, não sei o que é isso, eu não sei o que é ser pobre. Porque eu pensava assim, pobre porquê? Eu tenho tudo. Olha, eu tinha as flores, eu tinha as árvores, eu tinha os passarinhos, eu tinha fruta, porque antigamente podia-se subir às árvores e comer fruta. Quer dizer, eu tive uma riqueza enorme, enorme, que a maioria das crianças não sabe o que é. E o valor do trabalho? E o valor do trabalho também que a minha mãe deixou. Ela fazia o quê na altura? A minha mãe vendia peixe e vendia fruta. E eu andava com ela. Nas feiras? Nas feiras, pois claro. Mulher, exatamente, claro. Não é que eu fosse todos os dias, porque no meu caso era a minha tia e portanto eu ia. Comecei quase por brincadeira, mas depois era por gosto mesmo. Mas ela vendia onde? Então vendia em Moscavide, na praça de Moscavide. E hoje eu vou lá. Sim. Olha, sabes o que é que eu faço? Quando eu estou assim embaixo, que a vida não corre bem, eu faço isto. Isto é sagrado. Vou com o Carlitos dar o meu passeio, passamos por Carlitos é o marido. Claro, sim, Carlitos. sempre Carlitos. Passo por Moscavide e vou ao local, porque eu conheço o local onde tinha a minha banca. E aí, estás a ver? A energia vem logo toda. Vem toda. E eu recomendo às pessoas, quando estiverem em baixo, vão à origem. Vão à origem, porque aquela origem lembra-te assim, epá, então mas tu, como é que é? Então estiveste aqui, foi daqui que tu saíste, vamos embora, vamos à luta. Estás a ver? Sim. A origem é que dá força. Portanto, as pessoas devem ser sempre orgulho daquilo que foram, daquilo que passaram. Mas ela trabalhava muito. Isso é a nossa raiz. Quase a minha mãe trabalhava casa, muito. Minha mãe levantava-se às 4 da manhã, não é? Como todas, antigamente era assim, iam numa caminhoneta de caixa aberta, como se chamava, iam sentadas, aquilo eram bancos de madeira, e elas iam ali ao frio, à chuva. Era assim que se ia para a Ribeira, comprar o peixe, comprar o que precisava, não é? Portanto, era uma mulher de muita coragem. Mas então foi os irmãos que se safaram um bocadinho, todos juntos, não é? Sim. Quantos irmãos tem a Maria Helena? Eu tinha, não tenho nenhum, mas tinha uma irmã mais velha do que eu e também um irmão. Eu começo a trabalhar com 14 anos. Onde? Começo a trabalhar no aeroporto de Lisboa. Eu começo a trabalhar com 14 anos. Onde? Começo a trabalhar no aeroporto de Lisboa. A fazer? A fazer o quê? Então, olha, foi assim. Foi muito engraçado. Portanto, o Carlos já trabalhava lá, o meu namorado, porque eu comecei a namorar muito jovem, tinha 14 anos. Logo nessa altura? Sim. Mas onde é que vocês se conheceram? Quer dizer, ele conheceu-me a mim. Ele diz que eu fui a um bailarico, porque com a minha mãe, né, com a tropa toda, até que antigamente era assim. Não, a menina não ia assim para o bailarico. Claro, e a família inteira quase. Pelo menos a minha mãe e a minha irmã iam. E ele diz que me viu a dançar com um vestido vermelho. Vermelho não, amarelo, um vestido amarelo, às pintinhas. Que me viu a dançar balé, porque eu tinha a mania de imitar e de fazer, pronto, coisas assim, da minha cabeça, sempre fui muito fértil. E então ele diz que me viu, eu acredito que sim. E depois, o que eu estou a dizer é sagrado, ele foi para casa e disse à mãe dele que tinha visto a miúda com quem ia casar. Que giro. É verdade. E depois andava atrás de mim, e eu achava que andava um homem atrás de mim, depois contava à minha mãe que andava um homem atrás de mim. Ele é mais velho? Ele é mais velho, 4 anos só, mas naquela altura 14 para 18 é muito. Sim, mas também não se notava muito que as meninas de 14 também já tinham, não é? Mas de qualquer maneira eu achava que andava um homem atrás de mim. E então contava à minha mãe isso, e foi muito engraçado. Mas nós estávamos a falar sobre... Do aeroporto, como é que vai parar o aeroporto? Foi muito interessante esta história. É uma história que eu acho muito bonita, porque o Carlos já lá estava, o Carlos era controller, portanto ele já tinha mais estudos do que eu. A Maria Helena tinha o quê? A quarta classe? Quarta classe, sim, mas ele sempre estudou, sempre foi o rapaz que se aplicou e pronto, estava muito mais evoluído do que eu. E então ele já era controller naquela altura, que é aquela pessoa que faz as contas dos restaurantes, que trata de toda essa área. E então arranja-me uma entrevista para eu ir ao aeroporto. Ora bem, vai a Maria Helena no aeroporto, chega lá, vê aquelas luzes todas, fica... Nunca na vida lá tinha ido. Não, então o aeroporto, achas, aquilo era muito chique. Então, aeroporto, eu digo, ai, tão lindo. E então eu vou, eu não disse nada ao Carlitos, não disse nada a ninguém, mas eu achava que ia para a limpeza. Mas eu ia tão feliz, Cristina.
Eu ia tão feliz. Mas na sua cabeça, a única oportunidade que podia ter era a oportunidade. Eu digo, eu vou para a limpeza, isto é tudo tão lindo, não sei o quê. Chego lá e encontro o Sr. Gomes. O Sr. Gomes faz uma entrevista e depois no final diz assim, então pronto, ficas aqui no escritório. Quando ele diz ficas no escritório, calei-me, que sempre fui assim caladita nos meus projetos. Não é? Sim, nos meus projetos. Eu, escritório, eu ouvi bem, escritório. Ele disse sim, porque tu, pronto, já sabes estenografia, tens o curso de datilografia, portanto parece-me que sim, que vais ficar aqui connosco. Fiquei. Dizer, Cristina, que eu fui abençoada desde que nasci com as pessoas que me dou. As pessoas são muito, muito boas. A minha verdadeira felicidade é a sorte, são as pessoas maravilhosas que estão ao meu redor. E o casamento dá-se quanto? Que eu vi uma fotografia de casamento ali maravilhosa. Sim. O casamento dá-se, portanto, eu comecei a namorar com 14, mas portanto, dá-se com 17, mas durante este período eu digo muitas vezes ao rapazito que não quero namorar com ele. Foi difícil. Embora. Não, eu namorava e depois no outro dia eu levantava-me e pensava assim, sou muito novita, nunca tinha namorado, olha, eu já não quero namorar contigo. E ele dizia, está bem. Depois no outro dia ele vinha ter comigo e disse, já queres namorar hoje? Ah, hoje sim. E foi assim, a sério. Foi assim. Que giro. Foi assim até que casámos. Mas sabes que eu só tive consciência de que me estava a casar no dia do casamento. Então? Epá, porque era muito miúda. Era muito miúda. Anos, não é? Pronto, era muito miúda. Quando vestiram o vestido branco. Estás a ver? Sim. E quando eu entro na igreja... Tentem só pôr aqui na minha televisão as fotografias, que eu quero tanto ver as fotografias. Porque isto é com a minha mãe. É a mãe, sim. É a minha mãe. Onde é que o vestido foi comprado? O vestido foi comprado de uma maneira também muito, muito gira. Então, seja, a minha madrinha ofereceu-se para me comprar o vestido. E depois disse, olha, eu tenho X para tal vestido. Mas depois eu gostava de uma coisa melhor. E então o Carlitos deu o resto para eu escolher o vestido que eu quisesse. Portanto, o marido pagou um bocadinho do vestido. Sim, pagou um bocadinho do vestido. E quem fez este vestido foi a minha madrinha. E para si o casamento então era o quê naquela altura? Então era assim um conto de fadas, não é um conto de fadas, era para toda a vida. Daí eu ir a chorar o tempo todo, chorei o dia todo do casamento. Mas eu chorava mesmo. Caíam umas lágrimas, porque era assim, eu tomei consciência quando entrei na igreja que eu estava-me a casar, percebes? Já lá vão 52 anos. 52 anos, é. É uma Como vida. é que se vive 52 anos ao lado de uma pessoa? Como? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, tens que amar muito essa pessoa. Não podes nunca confundir o ser com as atitudes dele. Porque todos nós cometemos erros, todos nós temos falhas. Portanto, tem que haver aqui já uma compreensão para além do tu fizeste, tu disseste. E outra coisa que eu aconselho às pessoas que estão casadas, não é só aos casamentos, eu costumo dizer que as relações são todas iguais, com as suas diferenças, mas são todas iguais. Portanto, eu penso que a maioria das pessoas não tem sucesso na vida, nas relações por isto, ela quer ter razão. E a razão não interessa nada, olha, as razões fazem, a razão faz um país invadir o outro, faz uma pessoa matar a outra, porque tem razão. Não importa ter razão, Cristina. Na vida o que importa é se dá certo. Não importa quem teve as ideias, o que importa é que dê certo. E então o casamento mantém-se assim, claro, com muito amor. Eu durante muito tempo acompanhava o trabalho da Maria Helena e aquilo que está a dizer para si é aquilo que passava sempre aos outros. Quando havia as consultas, mas as consultas em direto, aquilo que está a dizer da sua própria vida era aquilo que tentava que os outros fizessem. Porque percebia que dava resultado, não é? Sim, dá resultado, claro que sim. E ter espírito de sacrifício e método e trabalho. Portanto, nós temos que investir em tudo. Temos que ter espírito de sacrifício, método e trabalho. Eu costumo dizer às pessoas, olha, quando estás cansada, descansas um bocadinho e começas de novo. Porque é assim que se consegue, seja o que for. Investir em tudo o que a gente quer, tem que ser assim. Não há outra maneira. Porque tu acordas todos os dias e todos os dias é um dia novo. Tu nunca viveste aquele dia. Sempre estudei astrologia, tarot, isso assim. Mas porquê? De onde é que vinha esse interesse? Vinha já de trás, porque eu já fui ensinada desde pequenina pela minha mãe, pelas vizinhas. Sabes, eu morava ali à entrada de Moscavide, numa quinta. Depois havia ciganos, havia outras pessoas que moravam lá, havia todo o tipo de gente ali a morar, estás a ver, na quinta. As rezas, as mesinhas, isso era tudo natural. Aí. Era tudo natural. Mas o que é interessante e que a maior parte das pessoas fica surpreendida é por ser católica. Maria Helena, o facto de ser católica e ir à missa e rezar o texto... Era assim, filha. Eu ia lá rezar, lá fazer as mesinhas e acender as velas e não sei o quê, e mexer no tarot. E depois às 5 horas ia rezar o terço. Era tão simples como isso. Isto era em paralelo, era assim. E uma coisa não invalidava a outra, não tem nada a ver. Uma coisa não tira a outra. Ainda se lembra de alguma reza dessa altura, dessas mesinhas? Lembro. Há uma reza muito antiga, que eu costumo ensinar às pessoas que é muito, muito bonita. Eu posso dizer aqui, é assim.
Portanto, quando a pessoa vai sair de casa, quer uma proteção, vai dizer assim: quando da minha casa vou sair, para a minha vida governar, que tantos anjos do céu me acompanhem como passos eu vou dar. Deus comigo e eu com Deus, Deus à frente e eu atrás, que a Virgem Nossa Senhora me defenda sempre das astúcias de Satanás. Que bonito. É? Ainda diz isso muita vez? Muita vez, ensino, sim. Estas rezinhas têm muito poder sob o aspecto de energético, sob o aspecto da alma, sob o aspecto psicológico, portanto são coisas que nos dão muita força. Mas quando decidiu ser, já é aos 50 e tal anos, não é? Quando decide ser mesmo, taróloga é o termo para si? Sim, taróloga, assim, sim. Taróloga, não teve receio? Porque eu acho que nem sempre a vossa profissão é entendida e há ainda muito preconceito quando vocês apaziguam muitas vezes a alma das pessoas. Não teve medo disso? Não, nunca tive medo. Eu sou uma mulher sem medo, Cristina. Eu não tenho medo. E porquê é que sentiu que aquele era o momento? Porque os miúdos tinham saído de casa, não? Eu sempre quis fazer isso, eu sempre fiz isso ao longo da minha vida, fazia para os amigos, sempre fiz, portanto é uma coisa natural em mim, percebes? Só que não cobrava. E então pensei assim, bem, agora é a minha vez, vou investir em mim. Portanto, comecei a estudar aos 45 anos, vou para a universidade através do exame ad hoc, porque antigamente, e agora creio que ainda há, uns exames para pessoas que se possam propor. Eu tinha a 4ª classe, estudei, propus-me, fiz o mesmo exame normal que as miúdas do 12º, com o 12º fazem, e entro com 16 valores na universidade. Para tirar o quê? Para tirar Sociologia. Parei, continuei, tirei também, fiz depois uma pós-graduação e continuei a estudar sempre no ISPA, porque o ISPA tem uns departamentos de formação permanente. Tirei o curso e depois, pronto, foi natural, quer dizer, foi tudo muito natural, percebes? O meu percurso foi todo muito natural, porque tiro o curso, depois os meus filhos saem de casa e eu fiquei com o apartamento, porque os meus miúdos estudaram sempre juntos em Lisboa. Estavam num apartamento, em Moscavide. Os três? Os três, estudaram todos em Moscavide. E então, eles como saíram de casa, o que é que eu fiz? Olha, agora é que é a minha vez, espera lá Maria, agora é que é. E eu disse, olha, é aqui mesmo que eu vou fazer o meu consultório. Fiz em Moscavide. O que é que acontece? Começo a escrever para as revistas e o meu trabalho, eu comecei primeiro a escrever também, eu comecei a ser conhecida mais por escrever nas revistas. E então começo ao mesmo tempo a dar as consultas ali. Aquilo cresceu muito de repente. Percebes? Foi uma coisa assim, estás a ver? Depois, mesmo nessa altura, mando também o meu currículo para a Teresa Guilherme. Sim. Toda a gente achava que eu tinha ido para a televisão porque eu conhecia a Teresa Guilherme, eu nunca a tinha visto. Portanto, foi mesmo à sorte? Foi mesmo à sorte. Chamaram-me, foi um produtor, o Vaz, chama-se Vaz, olhou para mim, falou comigo e disse, tu dás um boneco giro. E eu nem sabia o que é que isso queria dizer. E eu, está bem, fiquei caladinha. Pronto, lá comecei eu. Quando eu comecei com o Manel, lembro-me de ti que estavas a fazer exteriores. Verdade. Portanto, nós começámos mais ou menos ao mesmo tempo. Tu deves ter começado um tempo antes, um ano ou 2 anos. Eu comecei para aí há 15 quase 16. Pronto, começaste uns anos antes. Tu começaste mais antes. Tinha tirado o curso e não sei. Mas andamos mais ou aí menos perto, sim. E eu lembro perfeitamente de estar lá na altura no Olá Portugal. Exatamente. Sim, a fazer as com o Manel, foi aí que eu comecei, a fazer logo diretos com ele. Olha, aos 60 também foi muito giro, porque era assim. Eu tinha a ideia, se bem que eu até aos 45 anos tinha aquela ideia que não era capaz de estudar, porque não sei o quê. Um dia pensei, mas não sou capaz de estudar, porque se os outros estudam, eu também vou estudar, vamos lá experimentar. E a verdade é que fui capaz. Eu até aos 60 depois tinha outro mito. Tinha outro mito que era assim. Epá, não consigo andar, olha que eu agora correr, andar. Eu disse, Maria Helena, já estás a chatear muito, andar, correr, não consegues, vamos fazer assim. A partir de hoje, tu vais te levantar todos os dias, às 6 da manhã, e vais andar 1 hora. E eu, aquela conversa interior, não vou nada, não aguento. Vais. Fiquei 40 dias a andar. Olha, mulher, eu digo-te, quando eu comecei a andar 1 hora, 6 km por dia, até a raiz dos cabelos me doía-me tudo quando me levantava. Eu levantava-me arrastadinha. Mas ia sozinha ou conseguiu dar o Carlitos? Pronto. Sempre com o Carlitos. E pronto, foi assim que comecei a andar, depois daí comecei a criar gosto, mas achava que correr é que eu não era capaz. Mas agora corre. Agora corro. É que eu acho que correr é que eu não sou capaz. Eu corro. Que ainda vamos as duas correr um dia destes. Vamos. Mas correr a sério? Quer dizer, correr na passadeira, e correr assim daqui para ali, sei lá, uns quilómetros. Maravilhoso. Acho mesmo maravilhoso. Aliás, acho que deve ser um orgulho para a família que nós temos aqui. Bem-vindos, muito obrigado. 2 filhotes cá, não é? Sim. Não está cá a menina porquê? Está nos Estados Unidos, porque ela foi para os Estados Unidos tirar um mestrado, depois tirou o doutoramento e depois casou com o orientador do estágio,
que é um diretor do hospital, um americano. E não tem Tem saudades 4 dela? filhos. Ela vem cá muito e eu vou muito aos Estados Unidos. É? Ainda agora ela esteve cá. Mas ter uma 2 filha semanas. imigrada não é para o coraçãozinho difícil? Olha, filha, é difícil. É difícil, mas eu no meu percurso todo também já fui imigrada e foi mais difícil no meu período. E estive no Brasil, quando fui para lá fui com 3 filhos e 5 contos na Algibeira. E fui para lá mais o meu marido trabalhar e tivemos lá 6 anos sem vir a Portugal. Sabe bem que às vezes é Portanto, preciso, é difícil. Os imigrantes têm muito valor, são pessoas maravilhosas. Já são quantos? 8. 8 netos. 8 netos, lindos, maravilhosos. E é uma avó mais leve do que foi mãe? Muito mais. Eu, mãe, era assim, eles estão aí. Podem confirmar. Mãe era assim, toca a andar, vamos embora, não quero, não há querer. Toca a andar, vá, vamos comer, vamos despachar. Ela era dura, malta? Não, era disciplinada, não sou de... Pronto, disciplinada não tem nada a ver com dureza, não é? Não. É só, vamos embora, não há conversa. Televisão. Televisão. Os meus filhos, olha, meus filhos não tinham essa coisa de ver a televisão, desligar a televisão. Sabes o que eu dizia? Olha, meninos, sabem uma coisa? Ali tem um botão. Aquele botão serve para ligar e desligar. Com os filhos, como a maior parte das pessoas. Tudo formado. O Carlos Alberto é engenheiro, tirou no Instituto Superior Técnico, foi o primeiro rapaz do Instituto Superior Técnico a fazer um projeto sobre televisão por cabo, uma coisa assim. Tem hoje uma empresa muito conhecida em Portugal. Está-se a expandir agora para a Irlanda, portanto, é as pessoas que estão a ver com certeza. Olha aqui, orgulho da mãe. Olha, o Joãozinho também tem uma empresa de produtos nutracêuticos, portanto, é uma empresa também conhecida. Que tu e a Leninha lá está nos Estados Unidos. E a Leninha está nos Estados Unidos também com um doutoramento. Quer dizer, os meus filhos ficaram muito traumatizados por eu ralhar com eles, ser exigente, pronto, ensiná-los a trabalhar logo pequeninos. E eles, quando eram pequeninos, iam-me ajudar na loja, filha. Portanto, os meus filhos são pessoas de trabalho, pessoas maravilhosas. Eu costumo dizer que são 3 anjos que Deus me mandou. Foi para me compensar, porque eu mereço. Olha, falta aqui, vocês vieram os dois, a Leninha não conseguiu mesmo vir, mas não quis deixar de lhe deixar uma palavrinha. A sério? A sério, quero ouvir. Olá, avós! Estamos cá a aproveitar o nosso dia no nosso quintal nos Estados Unidos. Espero que tenhas um bom dia com a Cristina. Há muito! Parecem tão felizes. São muito felizes. Gosto muito deles. Um dos dois, ou os dois, não sei, há alguma coisa desta mulher que nos entra em casa há tanto tempo que a gente não saiba? Hoje já ficámos a conhecer um bocadinho mais, mas aquilo que ela mostra aqui, esta força, foi aquilo que vos passou desde sempre. Eu acho que eles têm medo de falar, Marilene. Não. De maneira nenhuma. É exatamente a mesma pessoa. Ensinou-nos a sonhar e a concretizar os nossos sonhos. Isso acho que é o maior mérito e a força de lutar, cair 3 vezes, levantar-se 4, ensinar-nos também a levantar-nos e a lutar pelos nossos sonhos e não desistir. E mais do que falar, ela sempre deu o exemplo, não é? Sempre deu o exemplo. Sim, sempre permitiu sonhar. Nós tínhamos muitas conversas na cozinha à noite com os sonhos e eram os sonhos mais mirabolantes, as coisas mais incríveis. E o engraçado é que imensas coisas dessas que eram impossíveis acabaram por se concretizar. E portanto foi muito bom, quer dizer, era uma mãe e é exigente, também. Pronto, teve filhos que por acaso foram bons na escola, mas recordo-me que quando não se tinha uma boa nota, eu lembro uma vez dizer, eu tive, sei lá, 14, mas os meus amigos tiveram todos 11, e a minha mãe disse, não tem culpa que os teus amigos sejam todos burros. Ou seja, não me interessa nada, eu queria que tu tivesses mais um bocadinho, não é? Ainda. Exatamente. E, portanto, sempre foi exigente e sempre sob o princípio da realidade. Portanto, nunca dourou a pílula, sempre disse aquilo que tinha a dizer de uma forma muito direta. E isso foi uma grande ajuda, porque, no fundo, acabámos por não ter que estar a fazer teatro ou dizer as coisas com falinhas mansas lá em casa. O que havia para dizer, dizia-se frontalmente e isso ajuda imensas pessoas.
Claro. E continua a dizer isso, não é? E eu acho, a sério, eu não conhecia muitos pormenores da sua história, Marilena, e ontem quando estive a tentar perceber, e eu mandei logo uma mensagem para a equipa a dizer, nós temos mesmo que tirar o chapéu à Marilena, porque o seu percurso tinha tudo para hoje continuar a vender lá em Moscavide, na praça, mas foi a Marilena por si que chegou aqui. Eu acho que isso é de um mérito que não está, se calhar, ao alcance de todos. É preciso ter aí uma força qualquer, não é? Eu costumo dizer que eu sou aquela sem hipótese. Portanto, se eu não tenho hipótese, vá à procura dela. Porque à partida não tinha hipótese. Isso é tão importante, é talvez a melhor mensagem que nós podemos deixar. Quando não há hipótese, nós vamos à procura dela. É. Mesmo. Obrigada por ser minha vizinha. Porque a Maria Helena diz que é a verdadeira vizinha. Porque está mesmo aqui ao lado, cheira-lhe os cozinhados, os meus convidados passam por lá, não é? Na casa. É isso mesmo. Obrigada por ser minha vizinha e continuação desse percurso. Porque eu acho que tem muito ainda para nos ensinar. Muito obrigada. Trouxe uma lembrancinha para ti. O que é? Porque eu tenho assim o hábito de estar coisinhas tão fácil. Ai, veio aqui a casa a primeira vez. Então a vizinha convida para vir cá a casa e eu não lhe ofereço nada. Um terço. Isso é uma dezena. Sim. Uma dezena para te acompanhar, para tu rezares. São só... Rezas como quiseres, falas com Deus à tua maneira. São só 10 vezes, 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, o que tu quiseres, para te proteger, está bem? E tem aí dentro outra coisinha. Ai, espera. Ai. Mas depois é uma pedrinha para te proteger, mas eu não vou dizer que pedra é. Tá bem, não diga não. Não diga não. É só vejo eu. É só para ti. E o formato dela é para ti. Ai! Pronto, tem a forma de um prédio. Pronto. É um prédio, é um bairro, no fundo. Obrigada. Querida. Muito obrigada, querida. Parabéns. Beijo muito grande. Obrigada. Opa, adorei. A vizinha nem precisa de ajuda, né? A vizinha vai para o bairro dela no instante. Pois claro. Mas o Ben ajuda. Sai-me por aqui que eu, entretanto, o carro está no sítio do costume, não é? Pronto. Hoje ainda vai trabalhar? Vai gravar alguma coisa? Não, gravar agora só gravo segunda-feira. Mas eu gravo pouco, só gravo 7 programas seguidos. Pronto. E depois o resto é consultório. Pois é. Isto era uma dica, Daniel. A de Marilena está a dizer que grava pouco. Mais um beijinho. Obrigada. De coração. Um grande beijinho, Marilena. Obrigada. Beijinho. Um dia deste vou lá à casa da Marilena.